E aí, galera? Bom, chegamos à parte final dessa retrospectiva do Manaus Chess Open, que é justamente a partida decisiva, última rodada, contra o grande mestre Andrés Rodrigues, do Uruguai. Antes disso, antes da gente ir para a partida, vamos ver como é que estava a situação do torneio, né? Então, vou colocar o Chess Results aqui para vocês verem. Só um segundo. Agora apareceu, né? Então, a situação era essa na última rodada. Depois daquela vitória dramática que eu mostrei no vídeo anterior, aquela partida super suada contra o Matsura na penúltima rodada, a gente chegou nessa situação aqui. Então, o Andrés Rodrigues, GM do Uruguai, estava com 7 pontos isolados, 7 em 8. E vinhamos logo atrás. Eu com 6,5. Fier e Cubas também com 6,5 se enfrentando. Eu dei duas sortes aqui nesse emparceramento, né? A primeira é que eu dobrei brancas. Se vocês viram o vídeo anterior, vão se lembrar que eu joguei de brancas contra o Everaldo e dobrei brancas na última com o Andrés. E também porque o Fier e o Cubas se enfrentavam, né? Eles ainda não tinham jogado no torneio. Então, existia uma possibilidade matemática de, se a partida deles empatasse e eu ganhasse, por exemplo, conseguir ser campeão por pontos isolado, assim, né? Mas, claro, isso tudo no campo da hipótese. Porque tem a parte de chegar e jogar a partida, né? E o Andrés vinha fazendo um grande torneio, tava liderando de forma isolada. Aí vinha um pessoal todos com 6 pontos, mas aqui matematicamente essa galera já não tinha chance mais, né? Porque, bom, se o Andrés empata ou ganha, ele faz o 7,5, ele é o único a fazer 7,5, a não ser que saísse um vencedor aqui de Fier e Cubas, e se ele ganha, ele faz 8, né? Então ele era campeão por muito. E da mesma forma, se alguém de 6,5 ganhasse o torneio, ia fazer 7,5, então a galera de 6 não alcançava mais. Bom, isso é legal na teoria, a gente tá vendo aí, mas última rodada sempre depende muito de ser decisivo, de conseguir aguentar os nervos, né, a tensão de uma partida decisiva e ir pra cima, né, conseguir o resultado. Eu tinha duas dificuldades para essa partida. A primeira é que eu tava enfrentando um adversário que eu nunca tinha ganho, né? Eu já tive alguns confrontos contra o Andrés Rodrigues em torneios abertos, torneios fechados, mas ainda não havia vencido ele nenhuma vez. Eu já perdi algumas, empatei algumas, mas era esse o score. O Andrés é um jogador, agora tá com rate um pouco baixo, mas ele é um jogador muito forte, tanto que ele tava liderando o torneio. Ele já ganhou Floripa Open 2 vezes, por exemplo. Então é um cara muito perigoso que pode acertar qualquer um. Esse era um dos problemas, né? Tá enfrentando um adversário que eu nunca venci. O segundo é que esse ano, em especial, eu tenho tido um pouco de dificuldade nessas partidas de última rodada, quando eu preciso de um resultado decisivo para melhorar minha colocação no torneio. Seja, por exemplo, que eu preciso ganhar a última rodada para ficar bem na tabela, ou para ter chance de ganhar um torneio. Fazendo uma retrospectiva dos eventos que eu participei esse ano, eu não tenho conseguido, né, o melhor resultado possível nessas últimas, especialmente na última rodada. Por outro lado, eu sempre tenho chegado com chances na reta final dos torneios, tanto que eu chego geralmente na última rodada ou brigando ali pelo título do torneio ou segunda posição. Então, eu tô conseguindo fazer torneios consistentes. Mas eu cheguei à conclusão que tava faltando um pouco de decisão da minha parte nessas últimas rodadas, né? De ser um jogador decisivo, de conseguir buscar o melhor resultado possível. Trabalhei isso com a minha psicóloga recentemente, a gente fez uma avaliação desses torneios, dos torneios passados, né, os desse ano, e a gente tentou entender algumas razões para isso, né, e tentar traçar um plano para como agir nos próximos torneios. Eu faço bastante esse trabalho psicológico, já falei aqui outras vezes, fiz até uma live com a minha psicóloga que pode ser encontrada aqui no canal. Mas é mais ou menos igual analisar uma partida de xadrez com seu professor de xadrez, só que a gente analisa a partida e o torneio, as partidas e o torneio do ponto de vista emocional, assim, né, em relação à parte psicológica durante o torneio. Como você se comporta psicologicamente, como que a gente age, como que eu ajo em situações de muita pressão, de muita tensão, momentos decisivos, para tentar entender alguns padrões e quem sabe trabalhar isso também, né? Bom, então, baseado nisso, todo esse trabalho toda essa análise que eu fiz com ela, né? O meu objetivo para essa última rodada, sabendo que tinha chances ainda de ser campeão, era colocar 100% na partida, assim, 100% de energia, 100% de concentração, o mais próximo possível de 100% da minha força, né? Do que eu posso fazer no tabuleiro, porque eu cheguei a essa conclusão de que
talvez por medo de tomar riscos ou por algum tipo de dúvida, de pessimismo. Ainda quem tá vendo os vídeos anteriores deve ter percebido que eu, né, falei na minha partida anterior contra o Everaldo, por exemplo, que eu fiquei um pouco pessimista nas avaliações e tal. E eu já tinha percebido isso depois da partida contra o Everaldo. Então eu já tava meio ligado que talvez essa tendência de pensar de uma forma um pouco mais pessimista influenciava negativamente nas minhas avaliações e acabava também influenciando nos meus resultados. Então a ideia era não ter medo de tomar riscos, não ter medo de me arriscar, porque nessa situação, por exemplo, eu tava ganhando 1 ponto de feed, eu acho, depois que eu de rating feed, depois que eu ganhei do Everaldo. E e eu precisava ganhar pra sair positivo, né? Porque empatando eu ia perder, sei lá, 1 ou 2 pontos. Mas isso é o de menos, né? É que a coisa do rating, às vezes, você pensa numa última rodada e você quer preservar, você não quer arriscar muito porque se perde, você perde rating e tal. Tem essas coisas que acabam atrapalhando a nossa avaliação durante a partida. Então, a minha ideia era tentar jogar o meu melhor possível. É muito clichê falar isso, mas quando a gente tá numa última rodada de torneio, esse tipo de dúvida acaba surgindo e acaba influenciando nas suas decisões. Então, era tentar jogar o meu melhor possível, e isso significava jogar sem medo de arriscar, sem medo de buscar o máximo da posição, sem tentar não ser pessimista, igual eu fui na avaliação das complicações da minha partida contra o Everaldo, porque o Andrés é um jogador que não tem medo de entrar em complicações, é um cara muito experiente e, como eu disse, eu ainda não tinha ganho nenhuma partida dele, e ele costuma ser um adversário complicado pra mim. Eu vou falar um pouco mais sobre isso na partida, mas o meu plano antes da partida era esse. Eu preparei, claro, como eu faço sempre, mas a minha ideia era justamente essa, tentar dar o máximo de mim na partida, né? E não ter medo de ir pra cima, ou não ter medo de levar um ataque e ter que me defender, não ter medo de jogar a partida e jogar, simplesmente chegar lá e, independente de resultado, de rating, de prêmio, de colocação, jogar. E jogar a partida atrás do máximo possível, assim, do melhor resultado. Eu acho que acabou dando certo. Então, eu joguei o peão dama de sempre. O André jogou G6, ele tem várias aberturas, mas eu imaginei que poderia vir uma ordem como essa, assim, uma coisa mais flexível. E joguei do jeito mais natural possível, né? Que eu faria contra uma Índia do Rei, por exemplo. C4, bispo G7, cavalo C3, D6. A qualquer momento, se ele quiser, ele pode transpor aqui, né? Com cavalo F6 para uma Índia do Rei. Mas esse D6 tem a vantagem de ser uma ordem um pouco mais flexível, de, né, manter algumas opções extra para as pretas. Então joguei E4 e ele fez E5. Outra alternativa aqui é C5, também é uma possibilidade. Ele jogou E5 e eu fiz cavalo F3. E aqui ele jogou E por D4. Foi uma ordem que eu até examinei, dei uma analisada na preparação. Mas eu prestei mais atenção nas minhas análises em outras opções como cavalo C6 ou bispo G4. Né? Esse tipo de ordem, ele busca principalmente evitar variantes principais mais teóricas, como a Índia do Rei, digamos, e tentar entrar em umas posições estilo Índia do Rei, mas sem ser exatamente a teoria da Índia do Rei. Esse seria um ponto, assim, ele tá tentando buscar posições no mesmo estilo de uma Índia do Rei, mas não super teórico, para evitar cair numa preparação, né? Inclusive, como eu disse, o Andrés é um jogador que eu costumo ter dificuldades justamente por isso, né? Ele sabe que eu sou um jogador que entra em posições mais teóricas, mais preparadas, então quase sempre ele joga alguma coisa um pouco diferente da teoria, porque na maioria das vezes eu acabo gastando tempo para tentar entender essas posições, tentar jogar de um jeito bem concreto, bem explorando, né, as ordens de lances, tentando explorar algum detalhe. E aí ele toma decisões muito práticas e quando a posição começa a ficar mais tática, mais complicada, ele sempre tem recursos. Ele é um cara que acha muito recurso e que se defende bem. Então essa é a estratégia que ele costuma usar contra mim, assim, né, jogar pouco teórico, mas jogar prático, jogar rápido. E simplesmente conseguir uma posição com bastante vida, que às vezes até pode ser um pouquinho pior, mas onde ele sabe que vai ter recursos, vai ter muita luta. E ele é um bom lutador nesse sentido. Então, justamente por isso, é difícil de encaixar preparação nele, então isso já faz eu perder um pouco da força das minhas preparações, né? Mas até que isso deu relativamente certo nessa partida, tá? Porque ele jogou aqui por D4. Como eu disse, eu analisei mais cavalo C6 ou bispo G4, que eu considerei lances meio possíveis dele jogar, né? Mas ele fez E por D4, cavalo por D4, essa posição também tinha dado uma olhada. E aqui ele jogou C6. Foi um lance que eu achei interessante na hora. Ele poderia também jogar com cavalo F6, tentando transpor para umas posições de Índia do Rei mesmo.
Eu não tenho tanta certeza. Eu acho que aqui tem um detalhe. É que as brancas podem jogar podem explorar a ordem de lance, o fato dele ter tomado em D4 rapidamente, tá? Porque geralmente, só pra vocês terem uma ideia, as posições de Índia do Rei aqui, vamos supor que transpôs, essa posição tomando em D4, ela é alcançada assim, E4, D6, cavalo F3, roque, bispo E2, E5, roque, E por D4 e cavalo por D4. E aí o preto costuma jogar torre E8, F3 e segue o jogo aqui, tem muita teoria. Então eu pensei que se ele jogasse cavalo F6, na ordem da partida, o fato de eu ainda não ter jogado bispo E2 pode me dar alguma opção extra. Mas assim, pra ser muito sincero, eu não cheguei a ver na partida qual seria essa opção. Se ele jogasse cavalo F6, eu teria que pensar aqui. Eu não tenho tanta certeza, tá? Não sei dizer qual é exatamente a grande vantagem pra mim dele ter tomado rápido em D4. Eu imagino que deve ter uma, mas não sei dizer exatamente assim qual é, né? Eu cheguei a considerar brevemente que talvez fosse porque depois de bispo E2, roque, torre E8, eu posso considerar bispo F3 aqui, mas não faz sentido porque na posição da teoria também, o bispo tá em E2, dá pra jogar bispo F3. Então não sei, fica aí. Isso é uma minúcia, né? Uma sutileza da posição. Quem quiser pode tentar estudar pra entender aqui qual que seria uma possível vantagem. Eu não sei dizer qual é. Eu tava esperando que ele fosse transpor, mas ele jogou C6 direto. Que ainda não é um erro nem nada. Ele pode continuar transpondo para a Índia do Rei. Eu acho que ele jogou esse lance justamente porque é uma coisa, é uma linha nova no repertório dele, nas partidas dele, né? Ele tinha partidas nessa ordem na base, mas jogando com cavalo E7, bispo E2 e cavalo C6. Também é um outro sistema meio flexível que o pessoal joga às vezes para evitar as linhas mais teóricas da Índia do Rei. Eu dei uma olhada antes da partida, né? Achei que podia cair isso. Mas C6, com certeza, esse eu não tinha olhado. Bom, mas mesmo assim ele sempre pode jogar cavalo F6 e vai acabar virando uma Índia do Rei. Normal. Então eu fiz bispo E2. E agora sim, o próximo lance dele me surpreendeu que foi cavalo E7. Então ele joga o cavalo para E7, mas não com a ideia de pôr o outro em C6, né? Eu acho que, bom, simplesmente ele fez isso para manter o jogo de uma forma original, não entrar em muita teoria. E assim, idealmente, se der tempo de fazer tudo, as pretas podem rocar e aí o peão de F tá livre já para avançar, né? Ele consegue jogar F5. Então aqui eu comecei a pensar um pouco nessa posição, porque acho que se eu jogar de qualquer jeito, isso não vai colocar problemas muito sérios para as pretas, né? Digamos roque e bispo E3, ele pode mandar o F5. Não que isso seja ruim para as brancas, né? Por exemplo, cavalo toma, bispo toma. Não acho que a posição das brancas é ruim. Mas por outro lado, imagino que isso aqui também não seja tão desconfortável para as pretas, né? Eu acho que ele pode tentar trazer esse cavalo para C5, por exemplo, ou por a dama em C7 ou em E7 e continuar desenvolvendo as peças. Provavelmente as brancas ainda têm vantagem, mas na prática o jogo segue. O preto vai jogando, né? E pelo que eu conheço do Andrés, da minha experiência com as partidas com ele não se importa muito de ficar numa posição um pouquinho inferior se ele sentir que isso tem dinamismo, que tem recursos e que ele tem chances de jogar ativamente. Então, esse pode ser o ponto do cavalo E7, deixar o caminho livre para o peão de F. Mas ele ainda tinha o cavalo F6. É que aqui eu acho que talvez tenha uma pequena diferença, porque eu posso jogar bispo F4, roque, e jogar algo como dama D2, assim, tentar, né, organizar um pouco mais rápido a pressão na coluna D antes de rocar, deixando o rei no centro mesmo. Mas assim, isso foram coisas que eu pensei muito brevemente durante a partida, porque eu ia me concentrar mais nessa posição se ele jogasse cavalo F6, lógico. Então eu acho que tem algo nesse sentido para as brancas explorarem nessa ordem. Mas como ele jogou cavalo E7, aí o jogo já é outro, né? A posição já é totalmente original. Pelo menos para mim. Então aqui, depois de pensar um pouco, eu cheguei a essa conclusão, que se eu fizesse rock e jogasse super normal, ele ia ter o F5. Então pensei em formas de colocar problemas para ele já. E joguei bispo G5. Esse lance não incomodaria ele com o cavalo em F6. Né? Não seria um problema porque, por exemplo, se o cavalo tá em F6 e eu jogo bispo G5, de repente as pretas têm até dama A5 aqui, que ele já toca no bispo e tá ameaçando o cavalo por E4. De repente tem esse golpe aí, que já parece interessante para as pretas. Por exemplo, uma possibilidade seria a dama D2 e ele jogar cavalo por E4 do mesmo jeito. Cavalo toma, dama por D2 e depois bispo D4.
Ainda que tá caindo D6, então isso torna as coisas meio equilibradas. Mas, enfim, cavalo E7. Eu joguei bispo G5. A cravada em E7 ela é com certeza mais incômoda do que em F6. Com certeza. E ele jogou H6, já tocando no bispo. O que seriam alternativas aqui? Se ele faz roque, eu pretendia continuar com dama D2. E agora o bispo fica muito firme em G5, porque ele não tem mais H6, então ele não consegue expulsar esse bispo. A não ser que ele jogue F6, mas F6 é um lance que dói, né, de fazer. Jogar F6 aqui, você debilita as casas brancas, fecha o bispo, então não parece legal. Definitivamente não parece bom para as pretas. Por isso que se ele não fizer H6 agora, no próximo eu coloco a dama em D2. E seria um cenário parecido se ele joga dama A5. Porque a diferença é que agora eu jogo dama D2. Ele não tem o golpe cavalo por E4, que ele teria com o cavalo em F6. E também não dá tempo de desviar a dama da defesa do cavalo de D4. Se bispo D4, dama por D4 ganha um tempo. Desviar a dama da defesa de G5, no caso. Se bispo D4, dama D4 ganha um tempo atacando a torre. Além disso, eu nem tinha percebido, mas aqui eu já tô ameaçando um golpe tático depois de dama D2. Se H6, bispo toma, rei toma e cavalo D5. Dá um descoberto ganhando a dama. Um truquezinho tático. E também outro lance que eu considerei pra ele foi dama B6, mas também me pareceu ok depois de cavalo B3. Ele fica com problemas em E7 e D6, né? Por isso que eu gostei desse bispo G5 aqui. Ele meio que provoca o H6 das pretas. Só que aí qual era a minha ideia? Quando ele joga H6, eu volto o bispo não pra G5, pra H4. Parece que faz sentido, né? Voltar o bispo pra H4 pra manter a cravada. Só que eu não tinha tanta certeza que isso era bom. Não sei, talvez ele jogue cavalo D7 e traz o cavalo para F6. Em vez disso, eu voltei o bispo para F4. Porque agora ele fica batendo em D6 e H6, nos dois peões. Por que eu não joguei bispo F4 direto, né? Eu podia ter jogado bispo F4 direto, eu considerei até, inclusive. Só que, bom, aqui ele pode fazer roque. E tudo bem, nessa posição eu tenho dama D2. É parecido com uma posição que a gente viu com o bispo em G5. É ok também. Mas eu gostei ainda mais de ter jogado o bispo em G5 primeiro, porque eu comentei lá atrás, né, que com o cavalinho E7 ele tem essa ideia de quebrar com F5, que é uma ruptura temática de posições de Índia do rei. Então, normalmente, né, assim, muitas vezes as brancas jogam esse bispo G5 provocando H6. Por quê? Depois, quando as pretas fizerem o F5, a ala do rei está muito mais comprometida com o peão em H6. Além de ter um ponto de pressão em H6, o ponto G6 fica mais fraco e isso deixa as casas brancas expostas de um modo geral. Então, se ele joga roque, a minha ideia aqui era fazer dama D2. E a diferença é que esse lance vem ganhando tempo agora. Tô ganhando tempo atacando H6. Ele joga RH7. E aqui eu posso considerar até cavalo B3 já, eu acho. Eu via uma posição como essa, por exemplo, que já não tinha certeza de como que as pretas iam manter o controle, como que ele ia defender o ponto D6. Eu acho que aqui já tá ganhando um peão o branco, na verdade. Aí o detalhe é, ele não consegue defender com bispo E5 porque tá caindo H6. Então esse é um dos efeitos do bispo estar em G5, né? Do bispo ir primeiro para G5. Eu provoco H6 e ele não consegue defender o ponto D6 por conta disso. Então, por exemplo, se bispo F4, roque, dama D2, vamos supor que fizesse aqui ele... Bom, o F5 é interessante ainda, mas eu acho que dá pra jogar até um cavalo A6 aqui. A diferença é essa, né? Se cavalo B3, ele tem bispo E5 e... Bom, eu acho que isso é bom pras brancas também, na real. Mas na outra linha eu tô ganhando um peão forçado. Jogando o primeiro bispo G5. Então tem esse ponto. Se roque, dama D2, RH7, cavalo B3. E ele não consegue defender ao mesmo tempo D6 e H6. Ele pode tentar um tipo de sacrifício aqui, né? Um D5 pra ativar as peças. Mas eu tomo tudo mesmo. E também não vi compensação pra ele. Eu tô jogando torre D1, tô rocando e bispo F3. Eu acho que aqui é peão a mais limpo. Então, por isso que nessa posição ele jogou H6, mas depois ele pensou um pouco aqui. Pensou bem, na verdade, depois de bispo F4. E acabou fazendo G5. Eu acho que principalmente porque ele não viu uma forma satisfatória de, né, lidar com essa ameaça de dama D2 no próximo ou cavalo B3. Então, essa linha realmente parece que vai ganhar material. Por isso ele jogou G5. E agora é outro momento que eu acho interessante porque eu voltei o bispo para E3. Eu não voltei para G3.
que parece fazer mais sentido pra ficar batendo em D6. Mas eu senti, na verdade, eu joguei um pouco no feeling isso. Eu acho que Bispo G3 também não deve ser ruim, deve ser um lance ok. Mas eu joguei um pouco no feeling pensando da seguinte forma. O Bispo em E3, de um modo geral, ele tá mais harmônico aqui, né? Essa formação de peças, esse setup, ele é bem comum para as brancas em posições de Marox, de dragão, de Marox e de Índia do Rei. E comparando as duas posições, eu pensei o seguinte, bom, eu tenho uma posição super normal, super, né, natural. Né? Essa é a palavra, a posição das peças brancas é natural. Tô prestes a fazer rock e eu tô jogando igual se eu estaria jogando numa posição de Índia do Rei normal. Agora, a posição dele, por outro lado, não dá pra entender tão bem o que ele tá jogando aqui, né? Não é uma Índia do Rei, também não é uma moderna, o que é? Então ele tem o cavalinho E7 meio passivo, tudo bem que o bispo tá aberto, mas tem o peão de D6, e aqui ele já mexeu na ala do rei. Então olha a diferença, a posição das brancas, ela é harmônica, ela tem bastante sentido, né? Tem muita lógica. A das pretas já não parece ter tanto, já parece um pouco estranho. E outro ponto também é que se ele fizesse rock direto, agora eu queria responder com H4. Eu achei essa ideia muito forte. Porque ele não consegue manter o controle do ponto G5, né? A abertura da coluna H que é muito perigosa. Mas se ele joga G por H4, torre por H4, o bispo tá muito bem colocado por causa da pressão em H6. Então esse era um outro ponto, né? O bispo em E3 ele mantém a ala do rei sob pressão. E aqui eu ia jogar um plano já mais agressivo, ia jogar dama D2 e roque grande, e ia pro ataque na ala do rei, que eu acho que é um ataque ganhador, assim, né? Tem muita cara de isso aqui de estar quase perdido já pro preto, porque ele vai levar um ataque muito forte em breve. Então, por isso que eu gostei do bispo, né? Do bispo E3. Primeiro, a posição é mais harmônica. Segundo, que eu tenho a possibilidade de aumentar a pressão na ala do rei. E por isso ele jogou cavalo G6, porque ele tem que lidar com H4 também. Aqui eu fiz rock, mas depois eu fiquei com a sensação de que talvez eu deveria ter jogado bispo G4 direto. Não sei, ainda não analisei com o computador essa partida, mas depois eu fiquei com essa impressão pelo seguinte... na partida eu joguei rock. E aí quando ele fez rock, agora eu joguei bispo G4. Eu achei que esse lance era muito bom e ele é mesmo. Porque o ponto é que como eu provoquei esse avanço dos peões aqui, ele ficou com a casa F5 fraca. Então é muito bom forçar a troca dos bispos de casas brancas, porque depois o cavalo ganha a casa F5. Que esse é um tema que vai fazer bastante diferença na partida. Antes eu não joguei, antes de rocar, porque... eu imaginei que talvez isso pudesse ser respondido com bispo toma G4, dama por G4 e H5. Que parece perigoso, né? Mas seria uma forma de tentar justificar o jogo das pretas. Afinal, eu não posso tomar em G5. Se eu tomar, vai sobrar o cavalo caindo ali em D4. E quando eu volto a dama, por exemplo, dama D1, talvez ele possa considerar cavalo F4 aqui, né? Jogando de um jeito mais ativo. Mas assim, olhando agora essa posição realmente... parece também ruim para as pretas. Eu roco mesmo e o cavalo tá indo para F5. Isso parece muito bom pro branco. E se ele joga como na partida, que foi cavalo D7, agora cavalo F5 é bem forte. Porque tá tocando em D6 e G7. E acho que ele não tem muito o que fazer aqui, né? Ele vai acabar perdendo material também nessa posição. Mas eu não vi ainda com o computador para ter certeza se teria algum problema no bispo G4. Enfim, eu decidi rocar. Também pareceu que rock era uma continuação super natural. Afinal, agora H4 não tá chegando tão fácil com o cavalo em G6. E ele rocou e aí eu fiz bispo G4. O objetivo é justamente esse que eu falei, ganhar a casa F5 pro meu cavalo. Mas ele respondeu o cavalo D7. E agora... é diferente, né? É claro que a troca... eu tinha calculado também bispo G4. Dama por G4, mas aí, por exemplo, cavalo E5... eu volto a dama para E2 defendendo C4 e o cavalo tá chegando em F5. Com esse cavalo chegando em F5, eu achava que o branco já devia ter uma vantagem posicional bem grande, porque eu continuo depois com torre de AD1, tem uma pressão muito forte em D6, tem em H6 também, tô eliminando o bispo ali que defende o rei. Muitos problemas já para as pretas. Mas ele tem esse cavalo D7, que é um lance interessante. Porque se eu me apressar agora para fazer cavalo F5, as pretas respondem com cavalo E5. E esse é um detalhe bem importante para ele, né? Se eu não posso tomar nem G7 nem D6 que o meu bispo tá caindo em G4. E aí eu tentei calcular bispo E2 agora e pensei, bom, o cavalo já tá em F5 e tem pressão em D6.
Mas eu vi uma linha que me desagradou um pouco, que foi essa. Bispo toma F5, E por F5 e cavalo H4. Tá tocando em F5, né? Bom, talvez, não tenho certeza, né? Eu ainda vou ver com o computador. Talvez o branco simplesmente joga G4 aqui. Consolida e deixa o cavalo fora de jogo em H4. Talvez essa seja uma continuação muito forte para as brancas. Mas eu não tinha tanta certeza na partida, eu não queria ter que jogar assim, né? Porque é meio concreto já. E um pouco comprometedor também. Eu tentei defender o peão de outras formas, mas depois de dama C2 e dama D7, não tô vendo como que defende, né? Esse peão. Eu tentei insistir aqui com F4, porque afinal, se G por F4 e torre F4, eu acho que isso tá muito bom pras brancas. O cavalo tá preso em H4 e eu vou jogar G3 depois, tipo bispo F6 e G3 aqui, vou acabar ganhando. Só que tem um detalhe, quando F4 ele tem cavalo por F5, que ganha um tempo inteiro atacando o bispo em E3. Então, essa posição já pareceu mais confusa. Afinal, se eu tirar o bispo pra F2, ele toma em F4, eu perdi 2 peões aqui. E se eu tirar, não sei, pra D2, ele pode jogar cavalo D4, né? E aí troca mais uma peça ali em E2, vai simplificando e o preto tá com um peão a mais, no fim das contas. Então eu não gostei tanto de deixar esse cavalo E5. Por isso que eu cheguei à conclusão que talvez era melhor ter jogado o bispo G4 direto, sem rocar, né? Porque se o rei tivesse em E8, agora cavalo por G7 é cheque, mas aqui não é o caso. Então eu pensei que eu ia ter que jogar um pouco mais lento para preparar o cavalo F5, né? Por isso eu joguei torre D1, torre C1 aqui. Porque o ponto é que uma ideia seria jogar cavalo F5 e quando o cavalo de D5, bispo H3, tirar esse bispo para H3 que mantém o cavalo em F5 defendido, né? E se bispo toma F5 mesmo e eu fico com um bispo muito forte de casas brancas. Só que nessa posição ele tem cavalo por C4. Aí ele já tá tocando em B2 e E3. Então eu pensei, vou jogar torre C1 com a ideia de fazer B3 e aí preparar cavalo F5. Porque também, se eu jogo B3 primeiro, antecipando esse cavalo E5, eu não tô ameaçando o cavalo F5, né? Que tá caindo C3 ali. Então eu comecei com torre C1. Até porque eu pensei um pouco assim e cheguei à conclusão de que não tem um plano tão claro para as pretas nessa posição. Ele não tem uma ideia tão rápida chegando, uma solução rápida para os problemas posicionais, né? Os problemas posicionais que ele tem aqui são a casa F5 e o peão de D6. E o meu cavalo chegando em F5 vai colocar pressão na ala do rei também. Então ele começa a ter mais de um ponto para se preocupar. Por isso eu joguei torre C1 achando que tinha tempo para isso. E aqui ele fez cavalo de D5. Assim, esse lance não me incomoda, né? A gente vai ver que dá para as brancas seguirem o plano. Mas por outro lado, também não sei o que de diferente sugerir para as pretas nessa posição. Por exemplo, se joga cavalo C5, é muito parecido. Eu vou tomar aqui e, digamos, torre C8. Aí eu já estava considerando B4 agora. Porque quando o cavalo E6, como o cavalo em C3 está defendido pela torre, eu tenho cavalo F5, simplesmente. E ele, de novo, não consegue defender tudo, né? D6 e H6. Vai acabar caindo um peão. Então ele jogou cavalo de D5. Eu troquei os bispos, porque pra mim é ótimo. Eu quero trocar pra pôr o cavalo em F5. E aí ele jogou dama por C8. Mantendo a dama de olho ali na casa F5, né? E também porque ele queria ganhar um tempo com o cavalo G4. A posição das pretas ela parece bem delicada estrategicamente, mas ele tem um ponto. Ele tá atacando o C4 e tá ameaçando o cavalo G4, por isso que ele tomou de dama. Então ele achou que ganhava um tempo com isso e a posição tava mais ou menos ok, assim, mais ou menos jogável, né? Só que nesse momento eu encontrei uma ideia que me pareceu muito interessante, que eu já tava pensando, assim, na hora que eu joguei torre C1, né? Uma ideia baseada num sacrifício de peão. Eu percebi que eu tinha que jogar de forma ativa. Então, talvez eu não ficasse mal jogando um lance como, não sei, dama E2, né? Por exemplo, algo como dama E2, cavalo G4, cavalo F5, e aí ele toma em E3 e F por E3. Eu cheguei a pensar numas coisas assim que parecem meio estranhas, mas a abertura da coluna F é interessante. E eu posso também tomar de dama sempre também, né? Se eu tiver com muito medo de dobrar um peão na coluna E. Eu acho que isso ainda é uma posição agradável para as brancas, objetivamente. O problema, né, ou sei lá, o problema entre aspas, assim, que não chega a ser algo sério, é que ele consegue se organizar. Então ele joga dama E6, digamos torre FD1, torre D8, B3, mas ok, essa posição as pretas estão no jogo já. Eu acho que ele ainda tá um pouquinho pior, mas
já pareceu muito mais feia a posição. Agora já parece jogável, né? Ele conseguiu simplificar, ele pode deixar o bispo em F8 aqui, defendendo os 2 pontos. Pode tentar trocar o cavalo com o cavalo E7. Então ele tem algumas chances aqui de organizar a posição. Por isso eu decidi que agora era hora de jogar da forma mais ativa possível, sem dar tempo do preto conseguir forçar simplificações ou coordenar as peças. E aí eu joguei cavalo F5 direto. Esse lance envolve sacrificar o peão de C4, né? Ele jogou cavalo por C4, até porque, fora isso, é difícil de imaginar algum outro lance para as pretas, né? Afinal, vamos supor que ele jogasse de uma forma lenta, assim, torre D8, cavalo por G7, rei G7. Eu acho que essa posição vai ser muito difícil para ele. Eu nem precisaria correr, na verdade, né? Eu podia jogar, sei lá, B3, assim, dama E2 tal. Mas vamos dizer cavalo por G7, rei G7. Esse rei, no longo prazo, ele é muito fraco. Esse é o grande problema. Porque esse bispo vai ser um monstro, né? Um dia eu posso devagarzinho preparar G3 e F4, tipo, tirar o rei, jogar G3 e F4. Porque um dia essa posição abre. E quando ela abrir, o bispo vai ser uma peça muito perigosa. Eu posso, inclusive, aqui, até um plano simples e bom, é jogar cavalo E2 e passar outro cavalo lá pra F5. Por G3 ou D4. Essa casa também é um problema sério na posição dele, né? Se ele tirar o cavalo de G6 pra defender F5, ele pode levar H4 em algum momento. Então, não tem um jeito fácil das pretas resolverem todos os problemas posicionais. Por isso ele jogou cavalo por C4 mesmo. E aqui eu fiz bispo D4. Que era a ideia, tentando trocar o bispo, sem ser pelo meu cavalo, para eu manter o cavalo em F5 com a possibilidade de criar ideias de mate, né? Ele voltou o cavalo aqui. Se ele joga cavalo por B2 para pegar um segundo peão, aí o passeio do cavalo acaba, né? Dama E2 e ele ficou preso. Não tem casa. Então ele preferiu voltar mesmo, cavalo de C5. Isso é melhor do que trocar os bispos primeiro, porque se ele troca e depois volta o cavalo, eu simplesmente tomo em H6, volto o cavalo para F5. Bom, pode ser H7 para não ser com cheque, mas eu tomo e volto o cavalo para F5, que é a mesma posição. Eu nem tenho peão a menos aqui, então já deve estar ganho já. Então ele jogou cavalo E5. E esse foi um momento que eu tive um pouco de dúvida, né? Eu sentia que minha posição era interessante, promissora. Tipo, eu pensava que o sacrifício de peão estava bem compensado e que eu tinha um jogo bastante ativo. Mas não tinha certeza de se eu tinha uma vantagem grande ou algo assim, né? Eu também tive algumas dúvidas de como coordenar a minha posição, mas no fim joguei G3, que pareceu uma ideia muito forte. Porque basicamente eu tô ameaçando tomar em G7, rei por G7 e F4, ganhando uma peça. Ou bem próximo de ganhar uma peça. Eu também tive... Bom, pensei em cavalo por G7 direto, mas achei que isso não era necessário, porque ele não tá ameaçando tirar o bispo, né? Se ele jogar bispo F6, no próximo tá caindo H6 com cheque. Também considerei cavalo D5 aqui. Esse lance pareceu bem um jeito elegante de melhorar a posição. Ele não pode tomar o cavalo, eu tô ameaçando ganhar a dama também, né? Com cavalo E7. Ele joga dama D8 aqui, que é meio que o único. Porque dama E6 leva, ou dama E8 leva um cavalo C7. Então ele joga dama D8. E agora eu faço cavalo E3, que a minha ideia é tomar em G7 e levar outro cavalo para F5. Então, essa pareceu uma ideia legal. Mas eu imaginei que talvez o preto pudesse resistir com cavalo E7. E aí, digamos, cavalo por E7, dama por E7, cavalo F5. Aqui dama E6, talvez. Não sei se dama F6 ou dama E6. Ainda parece bem melhor pro branco. Eu acho, inclusive, que dá pra jogar F4 direto aqui e depois passar outra torre, né? Pra ala do rei. Seria uma ideia. Enfim, essa era uma possibilidade, cavalo D5. Talvez fosse bom. Seria um jeito de atacar, assim, de um jeito mais criativo, né? Passando já esse cavalo pra ala do rei, e aí eu teria mais uma peça no ataque. Só que o G3 pareceu muito direto também. Porque essa ameaça de F4 não tem um jeito de parar, né? Muito difícil. Ele ainda achou a melhor defesa, na minha opinião, que foi dama D8. Se ele fizer qualquer outro lance, aí tem esse problema, cavalo por G7 e F4. Então, por exemplo... uma linha que eu tinha calculado era a seguinte, dama E6, só que agora vem o F4 mesmo. Não precisa nem tomar em G7 primeiro. Porque quando G por F4, G por F4, se tirar o cavalo cai G7, e se joga C5, que seria uma ideia, aí eu tomo em E5 mesmo. Porque uma sutileza seria isso, ó. Se eu tomo, pra mostrar aqui o que eu calculei na partida, né? Se cavalo por G7 primeiro, rei G7 F4, G por F, as pretas têm C5.
Ah, se bem que isso aqui vai dar no mesmo, tá? O bispo toma E5 vai ser a mesma coisa. Dá no mesmo. Mas F4, G por F, G por F, C5, aí eu vi bispo toma E5. Ele não pode tomar de peça, porque senão F por E5, e quando ele toma de peão, cavalo por G7, rei G7, F5, ganha uma peça. Mas ele encontrou a melhor defesa aqui, que foi dama D8. Ah, outra observação é que C5 parece que força um pouco os acontecimentos, mas agora sim eu jogaria cavalo D5. E aí eu libero a casa C3 pro bispo. Isso parecia também muito bom para as brancas. Eu mantenho o bispo na diagonal, né? Por exemplo, digamos se dama E6, bispo C3, e eu tô ameaçando cavalo por G7 F4 e tô ameaçando cavalo C7 também. Ele não tem como parar as duas ameaças. Mas ele achou a melhor defesa que foi o dama D8. Né? A dama fica de olho aqui na casa E7 e sai também da cravada na coluna C. E aí o detalhe é esse, que se eu jogo F4 agora, aí ele já pode tomar em F4 e jogar C5. Aí esse lance chega na hora certa, porque a dama não tá na coluna C. E se eu tomar em E5, aí ele toma de peão. Agora não tem o mesmo recurso aí que a gente viu com a dama em E6, né? Cavalo por G7, rei G7, F5, não vai ganhar nada por causa de cavalo F4. Na verdade, o preto que vai atacar aqui, né? Daqui a pouco, rei H7, torre G8. Então, apesar de G3 parecer bem perigoso, quando ele jogou dama D8, eu senti que eu tinha que continuar respondendo, continuar jogando de uma forma muito precisa pra não perder a iniciativa, pra não deixar as pretas se ajeitarem. Mas, assim, eu entendo que talvez... Entendo não, percebo agora que isso foi uma coisa meio também pessimista da minha parte, né? A verdade é que as brancas têm muita compensação aqui pelo peão. E eu fiz um lance bom agora que foi dama H5. Eu ativo a dama, toco no peão de H6 e libero a casa D1 pra torre. Então, no próximo eu quero jogar a torre de CD1. Antes a dama tava mal na coluna C, agora ela foi pra coluna D, então eu quero continuar incomodando a dama com a torre em D1. Ele jogou G4, mas eu, assim, nessa posição, o único lance que eu considerei pra ele, além de G4, foi C5. Mas eu acho que isso ainda é bem difícil pras pretas, tá? Porque eu posso tomar em E5 mesmo. Eu acho que isso já é ok tomar em E5. Se bispo toma, cavalo por H6, rei G7, cavalo F5, ele, né, a posição dele continua bem difícil. Ele volta aqui pra G8, mas eu vou ter torre D1. E se ele toma de peão, eu não preciso ter pressa pra recuperar em H6, porque esse peão tá caindo a qualquer momento. Eu posso jogar, por exemplo, torre D1 e cavalo D5. Ou, não, na verdade, o que eu pensava que era cavalo D5 direto. Porque além de ganhar um tempo atacando C5, se ele joga B6, eu faço cavalo de D3. E vou fazer aquela ideia de trocar o cavalinho G7 e passar o outro para F5. Essa posição ela parece bem ruim mesmo para as pretas. Até porque eu tenho uma ideia de levar a torre para D6 em algum momento e aumentar a pressão na ala do rei. Ou eu posso jogar cavalo G4 também. Então, assim, tem muitas ideias para as brancas, né? Muitas ideias. Cavalo G4, na verdade, já parece meio matador, assim. Parece que vai ganhar a partida. Então essa foi uma alternativa que eu considerei pra ele. Mas ele jogou G4. Que tem uma ideia interessante, né? Ele tenta evitar de uma vez o F4. Ah, vale dizer que aqui, dama F6 também perderia pra F4. Mas não cavalo por G7 direto, porque um detalhe interessante é que se cavalo por G7, rei G7, F4, vamos supor, toma, toma. Tem cavalo F3, cheque, e depois dama D4. Mas eu posso jogar F4 direto aproveitando que o cavalo tá defendendo o bispo. Então acaba ganhando, né? Aqui não adianta cavalo F3. E se C5 é a mesma coisa, eu tomo em E5. Ah, não. Minto. Aqui eu tomo de peão, claro, porque eu ganho tempo atacando a dama e ficou com peça a mais. Então ele jogou G4, tentando bloquear o F4 e também criar uma casa pro cavalo dar um cheque ali em F3. Esse lance eu não tinha percebido que ele era tão bom quando eu joguei dama H5, agora que eu me dei conta. Mas felizmente eu encontrei uma outra jogada bem precisa. Eu confesso que eu fiquei até bastante orgulhoso depois, quando eu dei uma olhada nessa partida, vendo ali na avaliação do computador da engine do chess.com mesmo, nos eventos, porque nesses momentos eu fiz os melhores lances. Por exemplo, aqui, um detalhe, uma linha que eu calculei bastante, foi essa aqui, ó, cavalo por G7. Só que nessa posição, ele tem cavalo F3, intermediário, ele não toma em G7, porque se tomar em G7, rei por G7, dama por G4. Essa posição aqui é terrível, né? Eu já tô com um peão a mais e ainda tenho ataque. E tenho o bispo ali. Tudo bem que ele pode jogar C5, mas depois que toma e toma aqui,
a posição dele continua sendo terrível, né? Torre D1, cavalo D5, H4, rei tá fraco. Enfim, só problemas para as pretas. Mas ele tem esse intermediário, cavalo por G7, cavalo F3. Quando rei G2, cavalo por D4. E eu meio que não tenho tempo de atacar, né? Nessa posição. Por exemplo, se dama por H6, dama F6. E agora ele já tá tendo um cheque ali em F3. Cavalo H5 ainda pode ser respondido com dama H8. Ele tem essa defesa ainda. Se bem que dama G5, né? Então isso ainda tá caindo G4. Ainda deve ser ruim. Ainda tem cara de ser ruim para as pretas. Mas olha que recurso interessante. Cavalo E6 e dama por G4 tem dama por H5. Dama por H5, cavalo F4. G por F4, cavalo F4. Ele recupera a dama com o final igual. Como dizem, né? Xadrez é 99% cálculo. Não adianta nada a posição tá bonita e ter um recurso pro adversário. E aí outra que eu tinha analisado era, depois de cavalo por D4, cavalo F5. Só que agora toma, cavalo E5, dama por H6, toma ameaçando F6. Então as pretas têm que jogar F6, forçado. Mas essa posição, ela me pareceu nada clara. É incrível, né? Mas eu não sei, aqui eu não vejo vantagem para as brancas. Posso estar sendo muito pessimista, tá? Mas esse cavalo tá muito firme no centro. O peão de G impede um avanço fácil das pretas. E agora ele consegue defender a segunda fila, né? Ele consegue montar uma defesa com a torre ou com a dama passando pela segunda. Então eu ainda tentei insistir nessa variante com algo como H3. Por exemplo, G por H3, dama por H3, digamos. Mas ele joga dama E7, torre H1, dama G7. E eu não sei como que eu continuo aumentando a pressão aqui. Eu não vi uma forma clara, pelo menos. Mas claro, não deve estar pior o branco aqui. Não faz sentido se eu tiver pior. Mas eu não via também uma vantagem tão grande. Mas pode ser que eu tô enganado nessa avaliação. Com certeza tem essa possibilidade. Que eu fui meio pessimista. Mas o cavalo por G7 tinha isso, cavalo F3. Então eu percebi que esse cavalo F3 era uma ideia boa pra ele. E por isso eu joguei bispo E3. Que eu acho que foi outro lance fino. Porque eu reposiciono o bispo agora atacando H6, depois que ele avançou o peão de G. Ele não tem como defender tudo aqui, né? Tá G7 H6 atacado. E eu continuo tendo a ideia de torre D1 pra bater em D6. Ou seja, nessa posição, o branco tá recuperando forçado, peão sacrificado, porque eu tenho muita atividade e devo estar ainda recuperando, ficando com material a mais, né? Foi o que acabou acontecendo, assim. Depois da partida a gente pensou um pouco, considerou algumas ideias, mas é muito difícil imaginar como as pretas podem evitar ficar com menos material a partir desse ponto, apesar dele ter peão a mais. Porque uma ameaça simples que eu tenho é tomar em G7, rei por G7 e bispo H6, ganhando uma qualidade já. Mas tem outras ideias, torre de CD1 mesmo é uma delas. Então assim, aqui ele fez dama F6. Provavelmente com o objetivo de, quem sabe, jogar um cavalo E7, né? Ou cavalo F3, cavalo G5, algo assim, ou D5, não sei, tentar liberar o jogo. Mas isso vai ficar com peão a menos, só que realmente eu não encontrei uma outra solução também para as pretas nessa posição. Então ele jogou dama F6 e aqui eu fui para uma sequência que vai ganhar um peão. Primeiro toma em H6. Vale dizer que cavalo por G7 aqui não era tão bom. Eu não sei. Não lembro exatamente se é por causa de dama por G7, bispo H6, dama H7, mas pode ser. Essa cravada aqui deixa um pouco travado, né, o branco. Eu não sei se é exatamente isso, tá? Não lembro agora totalmente. Ou se ele jogaria rei por G7 mesmo, bispo H6, rei G8 e sacrificar a qualidade. É uma ideia considerável essa. Depois ele quer continuar com rei G7, torre H8 e tentar um contra-jogo. Pode ser uma ideia. Mas eu achei muito simples bispo toma H6, porque aí bispo toma, cavalo por H6, rei G7. Eu dei uma repetida primeiro, cavalo F5, rei G8, mas depois joguei cavalo H6. Quer dizer, depois que eu joguei cavalo H6, rei G7, eu tomei em G4, né? E aqui ele fez dama F3. Afinal, uma outra ideia, uma outra tentativa assim, né? Agora ele já tá com peão a menos. Uma outra tentativa para dificultar o jogo seria cavalo por G4, dama G4 e torre H8, algo assim. Mas eu acho que eu jogaria torre D1 nessa posição. Eu tentei calcular uma linha que era assim, torre de A, G8. Pra quem sabe ele tentar atacar com essas torres nas colunas G e H. Mas eu jogaria F4 agora. Porque contra F8,
Eu tinha visto. Bom, dama C8 eu acho que ganha, pra falar bem a verdade. Rei G7, dama por B7, só que deve estar totalmente ganho. Mas uma continuação que me parecia ainda mais simples era essa, dama F5, pra ganhar um tempo em cima da dama das pretas. E se dama F5 é pra F5, eu troco o peão de F pelo de D6, mas aí é um final que parece tecnicamente ganho. Mas provavelmente ir atrás do peão de B7 já é possível aqui, porque o rei fica atrapalhando as torres, né? Então ele não tem nenhum contra-ataque. Então ele jogou dama F3, cravando o cavalo. Mas aí eu tenho tempo aqui de jogar dama H6 check, forço o rei a voltar para G8 e cavalo E3, e consigo organizar a posição. O cavalo tá voltando para F5, inclusive, né? Então tô meio que ameaçando um mate aí. Ele jogou F6, cavalo F5 e torre F7, ao mesmo tempo ele defende o mate e prepara para trazer a torre para coluna H para tentar um contra-ataque aí. Aqui eu joguei dama E3, que é bem sólido. Mas se eu não me engano, o computador gosta ainda mais de cavalo D4. Esse eu nem considerei na partida. Não sei porquê. Mas parece muito forte. E aí o ponto é que quando dama G4, se eu não me engano, aqui vai continuar com F4. Só que eu acho que isso já são linhas difíceis de enxergar, né? Porque isso aqui só dá certo por causa de um detalhe muito importante. Quando eu jogo F4, ele tentou H7 e minha dama ficou presa. Só que sobra cavalo F5. Esse é o detalhe mais importante. Se torre por H6, cavalo H6 dá um duplo e pega a dama de novo. E ao mesmo tempo, a dama preta não tem casa aqui. Ele não tem onde esconder essa dama, né? Então eu ainda tô ameaçando tomar em E5 no próximo, simplesmente. Mas eu sei lá, pra falar a verdade, aqui eu tô meio desconfiado agora de RH8, digamos. O que acontece depois de RH8? Não sei. Assim, eu desconfio que é um lance de computador do tipo H3, digamos. Algo desse tipo. Mas é bizarro, né? É uma coisa muito absurda de calcular pra um ser humano. E, bom. Então eu joguei dama E3, que é um lance mais humano, né? A troca de damas vai me deixar com o peão mais limpo no final. Ele jogou torre H7, que foi um lance que me surpreendeu um pouco, porque pelo estilo do Andrés, que é um jogador de contrajogo, um cara de posições de ataque, tal, de recursos táticos, eu esperava que ele fosse fazer dama H5. Porque nessa posição eu não posso jogar cavalo H6. Se cavalo H6, rei G7, quando o cavalo por F7 tem cavalo G4. Ele defende ali em H6, então eu não consigo trocar as damas, e ataca a dama e ameaça mate. Então só esse recurso já dá um susto, né? Dá um pouquinho de medo. Mas eu tinha visto F3 aqui, que parece bem sólido. Quando torre H7, eu posso jogar ou torre F2 ou torre C2. Provavelmente eu ia jogar torre C2, para não deixar uma torre sobrecarregada em F2. Então eu defendo o peão jogar com essa torre e pronto, né? Tá tudo defendido. O cavalo tá muito firme aqui, atacando D6, inclusive. E eu acho que é questão de tempo até eliminar esse contra-jogo das pretas. Eu posso, inclusive, passar a torre lá pra G2, só pra poder manobrar esse cavalo aqui sem interferir nada. Provavelmente eu ia jogar dessa forma, torre C2 e torre G2. E aí consolida toda a ala do rei. Mas mesmo assim eu tava esperando dama H5. Porque eu acho que era, não sei, na prática eu acho que é meio que a única chance das pretas é tentar um ataque. Porque ele jogou torre H7. Mas isso vai levar pra um final onde as brancas têm peão a mais limpo, né? Então eu troquei as damas, rei G2. Aqui ele pensou um pouco e fez cavalo de G5. Ele poderia jogar cavalo por H2, né? Eu também tava. Aqui eu tava esperando cavalo H2 também. Mas aí torre H1, cavalo G4, torre por H7, rei por H7. E eu vi torre D1, né? Não tomando direto em D6, eu não gostei muito disso por causa de torre D8. E se, digamos, cavalo B7, torre D2. Ele já tem um contrajogo forte. E se eu tento jogar com cavalo C4 pra controlar D2, ele tem B5 e de novo torre D2 depois. Aí eu fiquei um pouco receoso de entrar nessa posição. Então eu pretendia jogar torre D1, afinal o peão tá perdido, mas aqui eu consigo tomar de torre em D6, né? E isso parece bem bom já, né? Provavelmente ganho, eu acho, para as brancas. Eu ainda tentei analisar um pouco mais. Torre D8, torre por D6, torre toma, cavalo toma. Se B6 tem cavalo C8, ganha um segundo peão, então ele joga B5. Mas enfim, isso pareceu uma vitória técnica para as brancas. Vou ter que trabalhar um pouco, provavelmente. Mas eu achei que o final devia ser tecnicamente ganho, né? Peão a mais. Mas ele jogou no final cavalo de G5. E isso permite que eu faça H4, não só deixando o peão de H vivo, né? Assim, o peão de H ficar vivo já é
uma grande conquista pra mim, porque nos finais ele é um peão passado, né? Nesse final ele é um peão passado e é um peão a mais ainda. Mas outro detalhe é que depois que ele jogou aqui torre D8 pra defender o peão de D6, eu tenho torre de FD1. E o cavalo de F3 ficou preso agora, porque esses cavalos eles meio que estão se atrapalhando. O cavalo de F3 ele não tem casa pra ir, e o cavalo de E5 não tem como liberar a casa pra ele, porque se tirar o cavalo, o rei por F3 já. Então esse cavalo ficou preso. E aqui eu percebi que eu tinha uma ideia que era certamente ganhadora, que era tirar o cavalo de C3, por exemplo, o cavalo E2, e jogar a torre C3, sacrificar a torre em F3 e pronto. Eu vou ficar com torre e 2 cavalos, e peão a mais, contra o par de torres, mas no final que é com certeza ganho para as brancas. Isso parecia que estava resolvendo a partida, que estava terminando. Mas a gente ainda vai ter uma leve emoçãozinha, porque ele jogou torre de HD7, eu fiz cavalo E2, e aqui eu tinha calculado o seguinte: D5, que é o único lance ativo para as pretas, não é um problema. Porque eu tomo, e aí ele não pode tomar de torre, por causa de cavalo E7, dando um duplo. Então ele joga C por D5. Mas aqui eu tenho a torre C3 e o cavalo tá preso, como eu disse. Então ele joga D4, o único. O único pra tentar complicar, mas aí torre por F3, cavalo F3, F3, D3. Bom, pra começar o peão de D3 não vai muito longe, esse peão tá bloqueado e é fácil de ganhar ele. Mas tem uma solução ainda mais simples que é cavalo de E, D4. Devolve o material. Eu já tô ameaçando tomar em D3. E se torre por D4, cavalo D4, torre D4, rei E3. Então aqui eu vou tomar o peão de D3 e fico com 2 peões a mais, que é uma vantagem super... É um final super simples aqui, muito fácil de converter. Então, eu tinha visto isso. Mas ele não jogou D5 direto, ele jogou rei F7. E agora, eu continuei meu plano com torre C3. Aqui a gente já tava com uns 10 minutos de tempo, né? Começando a baixar o tempo. Mas eu não percebi que com o rei em F7, ele pode jogar D5 e tomar de torre. Então eu gelei um pouco, aqui eu tive um pouco de receio nessa posição, pra você sendo muito sincero. Eu achei que eu podia ter deixado escapar alguma coisa. Porque bastava eu ter pensado de forma um pouco profilática aqui, peraí, com rei em F7 D5 é possível. Se eu tivesse considerado isso, eu com certeza teria visto cavalo F4. Até porque eu vi cavalo F4. Mas eu pensei, como eu já tô jogando torre C3 e torre por F3, ele não tem o que fazer. Senão eu teria jogado cavalo F4 controlando a casa D5. E agora o final tá totalmente morto. Bem morto mesmo. Porque se joga D5, E por D5, C D5, ele não pode tomar de torre e torre C3. Acabou, né? Por exemplo, D4, toma, toma, rei toma. É muito fácil, eu vou ganhar o peão de D aqui e acabou. O peão de H vai decidir a partida. Mas eu fui apressado, joguei torre C3 direto. E aí veio D5. E aqui eu me dei conta que ele ia poder tomar de torre em D5 e ele ia conseguir ativar a torre. Mesmo que caísse no final de torre contra par de né, que eu ficasse par de cavalos contra a torre, ele ia ter uma torre ativa. Então, assim, por um momento, eu fiquei um pouco nervoso aqui, porque eu imaginei que talvez eu pudesse ter jogado fora a vantagem. Mas aí eu pensei, não, peraí, deixa eu calcular essa posição. Não adianta também eu ficar pessimista, né? Aquela coisa que eu falei que eu já tinha, né, sentido que eu fui muito pessimista nas avaliações da minha partida contra o Everaldo na rodada anterior. Então eu pensei, deixa eu calcular de forma bem objetiva isso aqui. E por fim, depois de fazer um cálculo de uns 5 minutos, né, checando as variantes para ter certeza que estava tudo ok, eu percebi que o final ainda era muito provavelmente ganho, assim, devia ser matematicamente ganho, mas aí eu tive que calcular com precisão já. Então eu joguei E por D5, torre por D5, torre por D5, torre por D5. Ele tá ativando agora na sétima, né? O primeiro detalhe é que não dá para fazer torre por F3 direto, porque cavalo por F3, rei por F3 tá caindo ali em F5. Então ainda preciso desviar a torre dele primeiro. Por isso eu joguei cavalo F4. Ele fez torre D2. Uma alternativa seria cavalo E1, cheque, e quando rei F1, torre D1. Mas aí ele me disse que nessa posição ele calculou rei E2, torre B1, e aí B3 simplesmente. E realmente isso parece bem difícil pro preto, porque esse cavalo tá meio sem casa, né? Inclusive, aqui eu acho que eu posso até jogar cavalo D6, digamos, e quando rei E7, cavalo por B7. Ah não, apesar que aqui ele tem torre por B2 e torre por B7, que ainda deve estar melhor pro branco, mas ele tá lutando. A questão desses finais é a seguinte. Com certeza tem uma vantagem grande aqui para as brancas, mas você tem que ficar considerando posições em que as pretas têm mais ou menos chances de luta, mais ou menos chances de resistência. Isso poderia ser uma possibilidade, mas provavelmente não seria suficiente para salvar a partida, só que poderia me dar alguma dor de cabeça, né? Mas ainda assim parece que tecnicamente o branco deve estar ganhando isso aqui. Mas ele jogou torre D2, que era o que eu tinha calculado mais. E aí eu fui torre por F3,
cavalo por F3, rei por F3. Em princípio, dá um pouco de medo de entrar nessa posição, porque a torre tá fazendo a limpa nos peões da sétima. Mas eu calculei por um tempo, eu chequei várias vezes as variantes, as linhas, e cheguei à conclusão que era possível entrar nisso, né? Porque ele joga torre por B2, e aí eu disparo o peão de torre, H5. Ele jogou torre por A2, mas aí eu mando H6. E como eu tô com os cavalos muito bem colocados aqui em F5 e F4, eles criam meio que uma barreira pro rei preto, o rei não consegue passar. Então se o peão chegar em H7, acabou, porque ele não tem rei G7. Ele jogou torre D2. Né? A partida foi assim, vou mostrar como foi primeiro. Torre D2, eu joguei H7, e aí ele faz torre D8. Parece que deu tempo, né? A torre tá chegando aqui pra pegar o peão de H7, ele tá com uma ala da dama inteira passada. Só que tem um último detalhe, cavalo D6. E ele não pode tomar o cavalo, porque aí eu promovo. Ele também não pode aproximar do peão com o rei, porque leva cavalo E6, cai a torre. Então ele jogou rei E7, único. Só que eu tenho cavalo por B7 agora. E como o rei tá em E7, no próximo vem cavalo G6. E aí eu vou obrigar ele a dar a torre pelo peão, e fica um final totalmente ganho, porque o branco tem 2 cavalos a mais, né? Pode até ficar com um só, tipo torre B8, cavalo G6, rei F7, H8... Toma, toma. Rei G7, esse cavalo tá preso, é verdade. Mas eu jogo cavalo D8, digamos. C5, cavalo E6, toma, toma e totalmente ganho, né? Peça a mais. Então ele abandonou aqui no cavalo por B7. Eu também tinha calculado outras linhas. Por exemplo, um detalhe interessante é que se ele joga torre A1 pra tentar dar a volta por trás, aí eu faço rei G2 e ele não consegue passar a torre pra coluna H. Então ele vai ter que fazer a mesma coisa. Torre D1, H7, torre D8 e leva o mesmo recurso, cavalo D6. A linha que eu considerei mais, que oferecia mais resistência pra ele era rei G8, passando esse rei pra H7. Só que agora eu tenho cavalo H5. E vai cair o peão de F6, né? Porque se ele jogar F7, H7. Então eu calculei cavalo H5, torre A5, que é o único jeito de tentar trazer a torre pela quinta. Só que eu jogo cavalo por F6, rei H8. Ele não tem aqui rei F8, esse é pior, né? Porque... bom, eu posso jogar G4 simplesmente, só defender F5 e depois vir com H7. Mas se ele faz um lance como rei F7, eu também tenho H7 aqui. E quando a torre toma F5, rei G4. Outro detalhe importante, ataca a torre. Se torre F6 eu faço dama. Então ele joga rei G7, mas aí rei toma. E apesar dele ter todos esses peões passados, isso não serve, né? Eu sou muito mais... o jogo das brancas é muito mais rápido aqui. Por exemplo, C5, digamos G4, C4. Eu posso até trazer o rei. Quando B5, rei D4, A5, rei C3, A4, rei B4. E já era. Essa posição o rei entrou no meio dos peões, as brancas ganham fácil. É só questão de tempo. Agora eu vou avançando aqui e vou acabar promovendo, né? Com a ajuda do cavalo. E se ele joga RH8, aí tem cavalo E7. Ameaça mate com cavalo G6 esse lance. O único é torre G5, só que eu jogo F4 e a torre não tem casa nessa posição. Ela não consegue defender o mate ali em G6. Então as brancas ganham. Então rei G8 era uma ideia, mas por causa de cavalo H5 parece que as brancas ganham. E por fim, outra defesa que eu considerei pra ele foi não tomar em A2. Foi ele jogar C5 aqui, pra poder trazer a torre pra defender F6. Só que tem um último detalhe interessante, H6, e quando o rei G8, em lugar de cavalo H5, eu jogo o cavalo D5 pro outro lado. Ataco F6 e ao mesmo tempo controlo a casa B6. Então assim, essa posição ela é bem interessante porque os cavalos, eles dominam muito bem, tanto a torre quanto o rei das pretas. E graças ao peão passado de H, eu ganho, né? Então apesar de eu ter dado talvez uma pequena chance pra ele com o D5 ali, que eu não fiz cavalo F4... matematicamente o branco ainda tá ganho e é uma sequência bem forçada, né? Seria mais perigoso se eu tivesse que achar algum lance muito difícil, mas na verdade é bem simples, é só avançar o peão de H e vai embora. E foi o que acabou acontecendo, né? Então, depois de cavalo B7 ele abandonou. Fiquei bem feliz com essa partida, né? Com essa vitória, mesmo que eu não ganhasse o torneio, porque eu acho que eu consegui cumprir o objetivo que eu falei lá no começo, que era tentar colocar o máximo possível de energia, de concentração, lutar bem, né? Tentar sempre jogar de uma forma criativa e acabou dando certo. Sacrifiquei o peão ali, acho que foi uma boa ideia. Conduzi bem a iniciativa. Talvez dei um ou outro deslize, né? Mas, em geral, achei uma partida muito boa. E venci um adversário que eu nunca tinha ganho, que é sempre legal. Nesse momento ainda estava rolando a partida do Fear com o Cubas,
que o Cubas estava numa posição difícil, mas ele acabou defendendo muito bem também. E como a gente pode ver no resultado do Chess Results, né? Tá aqui. Essa partida acabou empatando, o Cubas fez uma defesa meio heróica ali, numa posição bem difícil. Mas os dois ficaram com 7. E aí eu fui o único com 7,5. E fui o campeão do segundo Manaus Chess Open. Ganhei o segundo troféu de Manaus, que tá ali atrás, vocês podem ver. E foi isso, né? Um torneio que começou difícil, né? Eu tive umas partidas difíceis, bem duras na segunda e terceira rodada, que nem parecia que ia dar pra ganhar. Tive uma derrota no meio do caminho ali, depois um empate, então fiquei um pouco distante. Mas no fim consegui me recuperar bem nas rodadas decisivas. E principalmente quebrando essa zica aí da última rodada, né? Eu acho que eu joguei de uma forma bem decisiva essa última partida, eu joguei bem. Consegui aproveitar as chances que meu adversário deu e acabou sendo suficiente pra ganhar a partida, né? Então foram várias coisas aí que eu achei positivas no fim do torneio. E acabei tendo um pouco de sorte nessa dobrada de brancas na última rodada, o resultado da mesa 2 e tal. E sair como campeão, né? Então fiquei bem feliz com esse resultado e com certeza fico motivado também para os próximos torneios, né? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Mostrei aí 3 partidas mais detalhadamente do Manaus Chess Open e fiz um resumo também do resto do torneio. Enfim, torneio que eu só tenho elogios, além de agradecer aos organizadores pelo convite. Espero voltar mais vezes, né? Falei para eles que sempre que convidar, tamo lá, porque é um torneio que eu realmente gostei bastante e pelo jeito me dá sorte, né? Pelo jeito o Manaus traz um pouco de sorte aí. E é isso, se vocês curtiram, não esqueça de deixar o like, né? Se inscrever no canal para receber mais conteúdos assim. Vou pro próximo torneio já na semana que vem. Esses vídeos aqui eu gravei no dia 19, só 2 dias depois do fim do Manaus Chess Open. No dia 24, agora que é semana que vem, tô indo jogar um torneio curto, de 7 rodadas no México, um torneio aberto que também vai estar bem forte. E quem sabe na volta eu também faço uns vídeos aí mostrando algumas partidas, contando um pouco do torneio. Vamos ver se eu consigo manter isso para os próximos torneios, né? Nem sempre dá tempo, mas quem sabe. Como sempre, não vou prometer, mas tem a possibilidade. Então, quem sabe role. Mas é isso, valeu aí por terem assistido essas análises e até a próxima.